Já sabe como refrescar as suas ideias na nova temporada? Esta primavera faça upgrade à sua lista de podcasts. Fique sempre à frente da história e garanta hoje acesso antecipado aos Podcast Plus do Observador. Agora, com 20€ de desconto. Assine em observador.pt. Pablo Picasso, pintor espanhol, nasceu em 1881 em Málaga, deixou inúmeras obras conhecidas por todo o mundo. Uma delas está aqui, no Museu do Caramulo, onde está a Rádio Observador. Em mais um episódio da Nossa Cultura, falamos da Natureza Morta, esta obra em um óleo sobre tela, uma pintura de Pablo Picasso, que foi a primeira em Portugal. Conto com a ajuda dos técnicos superiores do Museu do Caramulo, Inês Pina, Pedro Martins Costa, para ajudar aqui a olhar para esta natureza morta, que nada mais é do que a capa deste programa, uma obra que se pode dizer que está na fase de cubismo do Picasso. Sim, portanto, esta obra insere-se na fase do cubismo de Picasso. O Picasso passou por várias fases, a fase rosa, a fase azul, e depois chega então à fase cubista. Só para contextualizar aqui um bocadinho quem foi este Picasso, para conseguirmos depois também perceber toda esta história por detrás desta natureza morta. Portanto, Picasso foi um dos pintores mais importantes do século XX. Era um pintor que não acreditava na arte abstrata, uma vez que há sempre um baseamento na realidade. Portanto, Picasso acha que o desenho flutua, no fundo, entre dois polos, entre aquela que é a representação mimética e a abstração completa. E, portanto, não sendo nenhum dos dois possível, ficava-se pelo meio. Isto para conseguirmos aqui compreender a obra de Picasso, que às vezes à primeira vista nos possa causar alguma estranheza. Para Picasso, no fundo, a representação de um objeto nunca é o próprio objeto, é no fundo a representação, é aquilo que nós chamamos arte, se assim quisermos dizer. E esta natureza morta é precisamente uma excelente representação das obras de Picasso. Portanto, ela é datada de 1947, apesar de ter sido só assinada em 1957, mas é uma história que vamos contar já mais fundo. É um testemunho plástico, no fundo, daqueles que foram os horrores da guerra do século XX. Aqui para contextualizar que Picasso foi confrontado, no fundo, com o drama sangrento da Guerra Civil de Espanha, foi também confrontado com o pós-guerra mundial e da ocupação alemã da França, e, portanto, ele vai desenvolver uma linguagem pictural expressiva e sombria, no fundo, cuja iconografia acaba por construir a imagem da vida destroçada. Portanto, nestas cores sombrias, muito sobrecarregadas, da qual este quadro acaba por ser um excelente exemplo. Portanto, olhando aqui para esta natureza morta, nós conseguimos perceber que esta obra se afirma, no fundo, como uma meditação pessoal entre aquela que é a vida e aquela que é a morte, porque, no fundo, o que nós encontramos aqui é uma mesa. Sobre essa mesa nós encontramos uma caveira, no fundo, muito associada aqui a esta metáfora da morte. E há aqui uma parte engraçada, é que esses ossos da caveira que falavas há pouco, esta caveira que se vê aqui neste quadro de Picasso, são ossos. São ossos, exatamente, é quase como se fosse o prolongamento da cabeça da caveira através destes 3 alhos franceses, que no fundo são aqui o símbolo de vitalidade, porque nós observamos este quadro ainda de alguma dimensão, o fundo é muito pastoso, em tons de branco, acaba por ter também alguma mistura de cor em cinzento, e depois tem linhas muito sobrecarregadas de cor preta. Portanto, esta caveira tem esse tal fundo empastado
fechado, mas contornado a negro, a mesa é contornada a negro. Há muito esta mancha preta presente, quase como se fosse, lá está, uma vez mais, a metáfora da própria morte. Mas depois temos este alho francês aqui quase ao centro do quadro, em cor verde, que acaba por, lá estar, a mostrar esta parte mais viva, e temos também ali um pratinho com castanhas, que no fundo acaba também por associar-se a esta nova vida que há de chegar, porque podemos fazer esta associação ao dia de hoje, ou aos dias que se passam hoje, por muito tormentosa que seja a vida, acabamos sempre por ter também a parte da vitalidade, que acaba depois por chegar como se fosse uma renovação do próprio ser humano, que se consegue, no fundo, levantar e seguir em frente. Este quadro é a representação de um drama sangrento da Guerra Civil de Espanha, e também é aqui uma referência ao cubismo. Pedro, onde é que é possível ver aqui estas referências de Picasso? Onde é que se nota este cubismo? Como é que descrevias aqui esta obra de Picasso? Eu acho que mais do que focar em linhas isoladas é tentar precisamente, como a Inês estava a falar, tentar absorver a mensagem global do quadro, não fugindo à interpretação pessoal. O facto de ter uma caveira que ao mesmo tempo olha para o resto do quadro, mas também olha para nós, porque ela tem um olhar indefinido, pelo desafio que as obras cubistas colocam no lugar do observador, que é as várias perspectivas que nos obrigam a um exercício intelectual de desconstrução de algo. O algo que aqui está, conhecendo os tempos que Picasso atravessou, não pode deixar de ser um algo pesado, triste, lúgubre. Lá está esta figura da morte, que acaba por ser um bocadinho suavizada pela utilização da cor, portanto o verde no vegetal e aquele amarelo torrado e assim. De facto, acho que um ponto de partida acaba sempre por ser a fragmentação que nós sentimos ao olhar para a obra, ou seja, a forma como esta obra em específico dialoga connosco, com o observador, pode nos transportar para um campo de dimensões que, logicamente, vai variar entre cada um, mas que, falando aqui por mim, eu não me consigo dissociar da presença da caveira por 2 ou 3 pontos muito objetivos. Primeiro, a forma em que ela está posicionada à esquerda do quadro parece que está, ao mesmo tempo, a olhar para o próprio quadro, ou seja, ela está dentro do quadro, mas ao mesmo tempo também comunica connosco. Como ela está sem olhos, eu não consigo perceber qual é o ângulo de visão dela e começo a ficar confuso, começo a sentir-me um bocadinho sem base de análise. Isso acaba por ser um bocadinho também o fundamento do cubismo, que é esta fragmentação da perspectiva, este exercício intelectual que nós precisamos de desconstruir, ou de pelo menos tentar, para encontrar algum sentido na obra que nós estamos a ver. Este exercício relaciona-se de uma forma muito íntima precisamente com as linhas que nós vemos, não é? Nós sabemos que está ali uma mesa, sabemos que temos ali os alhos franceses, mas esta mensagem não é imediata, ou seja, nós temos efetivamente que nos permitir a estar algum tempo diante dela para tentar interpretar algo que Picasso ilustrou desta forma tão própria. E, aliás, esta natureza morta, este óleo sobre a tela, é uma das obras mais conhecidas de Picasso. Acaba por ser uma das obras mais conhecidas de Picasso, até porque é uma das obras que representa muito bem esta que foi a última fase da arte do próprio artista. Uma das obras mais conhecidas de Pablo Picasso e a primeira obra de Picasso em Portugal, aqui no Museu do Caramulo. A história de como esta obra veio aqui parar a Portugal e ao Museu do Caramulo, onde está a Rádio Observador neste episódio, é precisamente uma história que vamos contar no próximo episódio da Nossa Cultura na Rádio Observador.